Em Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, servidores da administração direta e indireta terão que se vacinar contra a Covid-19 com o imunizante disponível para aí conseguir se manter nos cargos. Esse decreto ele é válido tanto para o servidor direto como para quem trabalha para empresas prestadoras de serviços contratadas ou conveniadas para execução de atividades típicas da administração. Olha só, quem se negar pode ser exonerado. Os servidores públicos, eles atendem inúmeras pessoas, né, estão em posições de atendimento ao público. O decreto prevê a abertura de um processo disciplinar, onde é garantido também ao servidor o amplo direito de defesa, e aí, de acordo com o julgamento, com a análise de cada processo, a punição máxima pode ser a exoneração do servidor. Para a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, medidas como essas são importantes, já que o direito individual ele não deve se sobrepor ao direito coletivo. Se nós olharmos do ponto de vista coletivo, a vacinação ela é essencial e obrigatória, ainda mais numa relação de trabalho, numa relação de emprego. Que, veja bem, o trabalhador não se vacina e contrai a Covid-19 lá na empresa, ou alega que contraiu a vacinação na empresa. Por isso que o empregador precisa, o patrão, né, o poder público, o empregador, precisa se acautelar. Olha, além de Betim, as prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo também já tornaram obrigatória a vacinação contra o coronavírus para os servidores. Por isso, nós vamos agora dar um giro pelo estado para saber como é que está a situação em cada região. Quero começar com a Laura. Ô, Laura, nós vimos, inclusive, agora a situação de Betim, né? Aí na região metropolitana, essa exigência tem se tornado já recorrente? A princípio não, Elias, por enquanto é a Prefeitura de Betim mesmo que está com essa exigência, né, fazendo com que os servidores que não toparem se vacinar contra a Covid podem até ser exonerados, mas para isso eles passam primeiro por um procedimento administrativo, né, como a gente viu na reportagem, podendo responder, argumentar do porquê que não quis, esse servidor não quis se vacinar. A Prefeitura de Belo Horizonte diz que não tem esse tipo de restrição, né? Os servidores podem decidir por se vacinarem ou não. E, segundo o município, é realmente uma decisão individual. Mas a Prefeitura faz um alerta de que esses servidores podem ser chamados para voltar a trabalhar presencialmente. Então, eles estarão colocando em risco não só a si mesmos, mas também as pessoas que estão à sua volta, né? Porque podem se infectar com a Covid e transmitir para as outras pessoas. Essa situação de alguns governos começarem a exigir que os servidores se vacinem aconteceu baseado em já decisões, em legislações e decisões do poder público. No início desse ano, o Ministério Público do Trabalho publicou todo um documento dizendo que os governos podem sim fazer esse tipo de exigência, principalmente baseado numa legislação do ano passado, que diz que essa obrigatoriedade pode valer caso os governos queiram fazer isso para combater a pandemia. Então, é de fato uma medida para um bem maior, um bem coletivo, né, Elias? E aí, diante disso, tem outras questões também que a gente precisa observar, que é um caso, por exemplo, em Campinas, que aconteceu recentemente. Um anúncio de vaga de trabalho dizia que quem for contratado precisa estar vacinado com uma vacina específica, vacina da Pfizer. Mas o Ministério Público do Trabalho considerou que esse tipo de exigência não pode acontecer porque seria discriminatória. Atualmente a gente não tem essa possibilidade de escolher qual vacina a gente quer utilizar, a gente quer receber, né? Então, colocar uma condição como essa, só vou contratar se você tiver vacinado com uma determinada vacina, isso é considerado ilegal atualmente pelo Ministério Público do Trabalho. Então, portanto, exigir a vacinação em si é algo que a legislação permite, mas exigir uma vacina específica, isso ainda não pode não. E por aí na Zona da Mata, Ricardo, como é que está a situação? Já tem empresas e prefeituras exigindo a vacinação contra a Covid para manter o emprego? Ei, Laura, boa noite para você. Aqui na Zona da Mata a situação é a mesma aí.
em Belo Horizonte. É uma situação, como você disse, localizada em Betim. Aqui não há relatos sobre essa exigência dos municípios, das prefeituras, das câmaras municipais também. Existem algumas leis, até nos projetos de leis, melhor dizendo, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, há 2 nesse sentido, obrigando a prefeitura a divulgar os nomes das pessoas que estão sendo vacinadas. Aí já entra numa outra seara. Eu acho até que isso pode esbarrar na inconstitucionalidade desse projeto. Mas, de fato, a gente está discutindo aqui uma situação que mostra como a humanidade está atrasada, né? Enquanto em outros povos eles lidam com a vacinação de uma maneira natural, importante, sanitária, e para a gente continuar a vida, aqui no Brasil estamos discutindo a obrigatoriedade em tomar uma vacina que vai proteger não só a pessoa, mas quem está com ela e todos de um modo geral. Então é inconcebível isso, né? De qualquer maneira, no ano passado, não sei se vocês vão se lembrar, eu fiz questão de resgatar, um casal de Poços de Caldas, no sul de Minas, foi obrigado pela Justiça Mineira a vacinar os 2 filhos menores, colocando em dia a carteira de imunização e aplicando as próximas doses previstas no calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Foi uma decisão da Justiça que, segundo o Judiciário Mineiro, os pais já haviam sido orientados e advertidos sobre a necessidade de vacinar as crianças, mas se negaram. O casal alegou questões religiosas e também de saúde para essa recusa. Então, exemplos como esse, graças a Deus, infelizmente, felizmente, são exceções e não são regras. Em relação à vacinação, notícia importante que eu acabo de receber: a Prefeitura de Juiz de Fora vai retirar na manhã dessa quinta-feira, dia 19, mais precisamente às 11 horas da manhã, a cerca de 20 mil vacinas que o município está recebendo para dar continuidade ao processo de imunização. Dentre esse quantitativo, tem cerca de 5.400 doses de AstraZeneca, que está em falta no município, e a Prefeitura está reunida nesse exato momento, definindo como vai ser o cronograma de prosseguimento da vacinação da AstraZeneca. Então, vamos atualizar essas informações e amanhã também teremos informações importantes aqui na TV Diversa sobre uma importante audiência pública que diz respeito à vacinação em Juiz de Fora e promete ser tão polêmica quanto a que foi ontem em relação à audiência pública das atividades presenciais de volta em Juiz de Fora. Bom, sobre vacinação, como está em Barbacena essa obrigatoriedade, Sabrina? Oi, Ricardo. Pois é, desde que foi autorizado, pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado, nunca a vontade do indivíduo pode realmente sobrepor a coletividade, como nós ouvimos aí. Aqui em Barbacena, como você perguntou, Barbacena e região ainda não é uma realidade, porque o Supremo Tribunal Federal foi bem claro quando disse que seria uma decisão que ficaria a cargo dos governos, municipais e estaduais. Portanto, aqui não se tem essa obrigatoriedade. O que se tem aqui é uma conscientização por parte da população de que é necessário tomar a vacina, que é importante se imunizar. Então, fica o recado, A Constituição garante que ninguém é obrigado a nada. Isso aí está na Constituição, é uma garantia de todo cidadão, desde que não interfira na segurança da coletividade. Portanto, aqui nós temos como informação exatamente isso. Não somos obrigados, mas o que nos leva a crer que a consciência faz parte do nosso trabalho dia a dia. E por isso estamos aqui para falar que tem que vacinar. Barbacena está aí com um calendário de 23 anos agora. Tem que vacinar, tem que fazer a parte, não só vacinar, mas também seguir os protocolos de higienização, os protocolos sanitários, Elias? É isso mesmo, Sabrina. Olha, é um assunto muito complicado, mas é fato que por ser um momento de pandemia, que alcançou números altíssimos de mortes, exige que o cuidado seja coletivo para barrar a transmissão do vírus. E essa exigência da vacinação não se restringe a empresas. É inclusive o requisito para a entrada em vários países no mundo. Na verdade, não deveria nem, como vocês acabaram de falar, não precisaria nem ser uma obrigação. Cada um deveria, sim, levar isso a sério, porque nós estamos vivendo um período muito complexo, muito conturbado. Laura, Sabrina e Ricardo, muito obrigado. Amanhã a gente volta a se falar.